Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar início aí a mais um dia de encontro, né? É o nosso 5º encontro. A intenção é levantar uma reflexão sobre a escola. Então por isso que na outra aula, né, eu trouxe a questão do professor do século XIX dando aula na sala, né? Numa sala de hoje em dia. O que demonstra para vocês o quanto que a educação está realmente, como que eu posso dizer, está ultrapassada. Todo tema tem que ter uma introdução. Então, essa foi a introdução do nosso evento até agora, tá bom? Hoje e no próximo vídeo, vocês vão ver o por que eu decidi fazer esse evento com esse tema, o que me motivou. O que eu posso dizer para vocês é que são 2 documentários que fez com que eu repensasse a escola. Esse primeiro documentário, nós vamos estar assistindo ele hoje e é só um resumo para vocês, o documentário tem mais de 1 hora. É só um resumo para vocês terem uma ideia por onde que eu passei, né? Os caminhos que eu utilizei para formar as minhas ideias. E o segundo documentário se chama Quando Sinto Que Já Sei. Então é um documentário que vocês vão estar assistindo no último encontro e é com base nesses dois documentários que eu produzi tudo, tá? Que eu analisei a situação da educação e verifiquei que, por mais que passe-se a ideia de que a educação está sendo muito pensada, né? Não está se pensando de verdade, né? Foi por aí que eu comecei a analisar uma série de coisas, foi por aí que eu comecei analisar até a questão da estrutura escolar mesmo, né, como que funciona a estrutura escolar. Então, foi por aí que começou a mudar a minha visão enquanto escola, enquanto educação mesmo, né. E a intenção, então, até aqui, né, para vocês, para recapitular para vocês, a intenção era que uma pessoa leiga conhecesse a história da educação, então entendesse da onde saímos, entendesse os processos que aconteceram ao longo da história, né? Entendesse que a educação passou por algumas transformações, passou por alguns programas para chegar no momento que estamos, tá? É importante ter já alguma coisa de lei de inclusão? É importante. Mas não basta ser isso, né? A questão que eu estou debatendo é que não se pode achar que o que temos aí é o que está legal, né? Não se pode achar que esse sistema educativo está ótimo. Sempre nós, como sociedade e como um corpo docente, né? Como pessoas que são da área da educação, temos sim que querer mais, né? Eu vejo muitos professores lutando e estão certos e com certeza quando eu for professor eu vou lutar também por isso, pela questão salarial. Eu vejo muitos professores lutando pela questão de não ter perdas, né? De não ter perda salarial, dos benefícios que o governo está querendo cortar, né? Que a educação está sendo sim sucateada, sabe? E é justamente por isso que tem que ser feita uma reflexão muito grande, né? E quem que tem que lutar contra isso são os professores, estão super corretos, mas também quem que tem que lutar pela educação, pela qualidade de ensino, quem que detém o saber não é a população em geral. A população em geral, infelizmente, é fantoche na mão de governo. A população em geral, infelizmente, não tem a mínima noção
do mecanismo que está por trás aí, né, fazendo as pessoas simplesmente reproduzirem, simplesmente serem mão de obra barata. Então, quem que tem que ter total consciência, e não só consciência, mas buscar uma melhora, buscar uma mudança, são os profissionais que estão na área da educação. Não é só lutar por direitos, que é válido e está correto, e eu também vou fazer isso com toda certeza, mas lutar também por uma educação de qualidade, sabe? Para que até nosso salário não seja depois sucateado depois, sabe? Cada vez mais sucateado, cada vez mais. Hoje eu vi uma notícia de que agora estão o nosso secretário de Educação, do Ministério da Educação, o Feder, está falando que vai contratar professores de inglês sem licenciatura através de uma normativa. Sabe? Pessoas que sabem a língua em inglês para ensinar. E aí vem aquela grande questão: o que adiantou o professor de inglês ter feito anos e anos de licenciatura? Sabe? Isso sucateia ainda mais a nossa educação. Sabe? Isso sucateia ainda mais a educação. Faz ainda mais que nós, sabe? Nós da área da educação, qualquer um pode ensinar. Olha só que legal. Não é essa a mensagem que está sendo passada, gente? Qualquer um pode ensinar. Não precisa se ter licenciatura para ensinar. Então, temos que lutar. Então, às vezes a demanda é da área de inglês, né? Ah, não, mas é a área de inglês que tem essa demanda. Mas é algo que começa na área de inglês. Daqui a pouco está na aula, já está lá na educação física. Pessoas, sei lá, que praticam, que sabem os exercícios para estar ensinando. Porque qualquer um pode ensinar. Então, quando eu falo de repensar a escola, quando eu falo sobre isso, é porque, com base no que eu estudei, com base no que eu vi, e até comparando com o que eu vejo dos professores dos meus filhos, eu tenho 3 filhos e 2 em idade escolar. Então, comparando com o que eu vejo na prática, então eu comparei estudos, eu comparei documentários com o que eu vejo na prática. Eu não estou inventando nada, eu não estou tirando da minha cabeça. Gostaria de estar inventando, gostaria de ser tudo da minha cabeça. Aí a educação estaria com os índices lá em cima. A evasão escolar, então, para que as pessoas vão deixar de ir para a escola? É maravilhosa a escola. Então, quando eu levanto uma série de reflexões aqui, que muitas vezes pode se passar por, nossa, Glaucia está sendo chata, né? Quando eu faço isso, eu faço porque eu quero que vocês pensem naquilo que eu estou falando, levando para a realidade de vocês. Nós não vamos mudar o mundo, mas podemos mudar a nossa realidade local. A nossa escola, aonde você está inserido. Claro que no final das contas, não vamos ter ali vamos ter pessoas às vezes resistentes, vamos ter. Mas toda transformação começa com o primeiro passo, sabe? Esse evento todo foi criado
com base nesses dois documentários, e tem uma visão muito importante. Tem algo muito importante por trás, que eu gostaria que vocês prestassem atenção, que vocês entendessem a necessidade de se repensar a educação. Eu sei que é um estágio que eu estou fazendo e passa-se a impressão de que não, ela só tem que cumprir as horas. Mas eu estou utilizando esse tempo de cumprir as horas para produzir algo que possa surtir um mínimo de efeito, sabe, para a educação. Plantar uma semente. Plantar uma semente para que possa germinar, para que as pessoas possam analisar, nossa, realmente, nossa, essa educação aqui, nossa, eu não tinha pensado o quanto que tá tudo igual. Eu não tinha pensado. Eu nunca tinha pensado que nunca tinha parado para pensar o quanto que a escola está igual há anos, há séculos. Então, quando eu trago para vocês uma série de coisas, de reportagem, é para construir uma linha de raciocínio, para que vocês já comecem a entender do que eu estou querendo falar. E agora, nesses dois últimos encontros, é para finalizar a minha linha de raciocínio, ok? Então, eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês não fiquem muito bravos aí, porque eu falei tudo isso. Para mim tá sendo uma honra ter pessoas comentando. Eu estou, assim, muito feliz de ter pessoas interagindo, tá? Agradeço muito, muito a Deus por cada um de vocês que está me apoiando, que está, de alguma maneira, me ajudando nessa fase, né, da minha vida acadêmica. Então, bora pro vídeo. Então, gente, nós vamos dar procedimento ao nosso encontro, trabalhando aí a educação na perspectiva do aluno, tá bom? Como eles enxergam, como eles se sentem, tá? Para ajudar vocês aí nesse processo de começar a pensar como que as crianças, adolescentes olham a educação, né? Como que eles veem essa questão na educação, da sala de aula, dos professores, enfim. Eu vou colocar aqui para vocês o vídeo de um documentário, tá? Como eu falei, nós vamos estar vendo documentários sobre... O nome do documentário é Nunca Me Sonharam. É com base em pessoas da escola mesmo, pessoas que estudam na escola, que estão sendo ouvidas, né? Então, é muito interessante prestar atenção nas coisas que eles estão falando, estão querendo dizer. Então, vamos ao vídeo. A educação tem um valor intrínseco, pela beleza de você ver alguém pensando, pela beleza de você ver alguém sabendo, é a porta de entrada para 1000 outros direitos. Quer dizer, sem educação você não consegue nem garantir o teu direito à saúde, nem teus direitos políticos, porque você não entende a sociedade que você vive, você não entende você mesmo. Eu sempre entendi que a educação, a escola, era uma ferramenta fundamental de libertação. Não somente garantir a continuidade de valores que temos, mas com uma possibilidade, inclusive, de construir novos valores, novas possibilidades melhores de vida. E quando você chega num lugar onde você pode ter essa chave para abrir as portas, é algo assustador, porque é um poder que você tem.
Você percebe quando uma pessoa sobe no palanque e tá mentindo pra você. Você percebe quando você abre um canal de televisão e você vê todas aquelas coisas que tá debaixo do pano. Tipo, nossa, esconderam isso de mim a vida toda. E isso é a única coisa que não podem tirar da gente, nos roubar. Estudo, só isso. Só coloco isso na minha cabeça. Todo dia, às 6 horas da manhã que eu levanto, eu já penso no meu futuro. A ideia que se tem de um jovem da periferia, ou mesmo de qualquer espaço, de um sujeito pouco interessado, de um sujeito displicente, irresponsável, violento, que na verdade não é o que ocorre ali naquele espaço, né? Essa juventude, ela tá buscando. Não existe esse cara, esse jovem, cabeça vazia, que não quer porcaria nenhuma, como a gente fala. Não existe ninguém na sala de aula que não queira nada. A massa dos jovens que estão na escola pública, estão ralando, querem trabalhar, querem encontrar um emprego, querem poder estudar, querem entrar na universidade. E muitas vezes querem casar, ter filhos, né? Querem ser felizes, no mais o que eles querem é ser felizes. Porque não só eu, como todo mundo aqui, pretende ser alguém na vida. Não querem empregos como seus pais tiveram, porque é uma vida muito sofrida a vida das pessoas daqui, pessoas humildes. A sociedade se transformando, a escola querendo acompanhar, mas não está conseguindo, é o que eu estou vendo. A gente discute muito pouco os conteúdos que a gente trabalha com os alunos. De maneira geral, não são conteúdos... Não é que não são conteúdos interessantes. Pode até ser que sejam. O grave é que não são conteúdos importantes para o conhecimento da humanidade hoje. Os nossos jovens estão ficando de fora de uma festa, que eu chamo, que é a festa da humanidade de produção de conhecimento contemporâneo. Eu acho que a escola, ela tá aí querendo formar cidadãos alienados, que não questionam o que a gente está vivendo. Igual eu questionei meu professor de sociologia. Eu queria saber o que era a ditadura militar. Você não aprende isso na escola. Porque eles querem que você aprenda aquilo que eles acham que você deve saber. Oprime a sua opinião. Às vezes você é criticado por pensar diferente de todo mundo. Você devia aprender a questionar tudo. É muito importante debate, porque às vezes você aprende muito com a opinião do outro. Tem professores que entram dentro da sala que não dão nem bom dia, que entram, passam uma matéria e dane-se para você, eles não estão ligando. Eu acho que o professor ele tem que estar instigado para ele dar aula. Por que ele foi fazer a faculdade? Por que ele foi querer dar aula para pessoas se ele não quer nem olhar na cara delas? A gente é uma escola de descendência militar. A gente aprende a decorar. A gente não aprende a aprender. Foca muito na educação para a prova, para passar na prova, um vestibular, e esquece do lado humano, daquelas coisas que você vai ter que aprender socializar, aprender o natural. Mas que se resolve dialogando, conversando. As pessoas que mais precisavam ser ouvidas, elas não foram nem citadas nessa situação, que são os alunos do ensino médio. Eu tenho uma certeza de falar porque é nosso e ver que uma coisa nossa ninguém liga é meio triste. Porque dizem que os jovens são o futuro da pátria. Só que o que eles estão fazendo para melhorar nosso futuro? Eu gosto da frase do Sartre, né? É o que eu fiz daquilo que fizeram de mim. Você tem um problema, você está ferrado, o mundo te espezinha, não te dá oportunidades. Aí o que você faz? Senta e chora? Ou você vai partir para a luta e tentar resolver o problema? Eu resolvi partir para a luta. Diante da impossibilidade, você para, a atuação cessa. Diante da utopia, a impossibilidade não é motivo para você parar. Você continua seguindo. É por isso que o homem conseguiu fazer uma máquina mais pesada do que o ar, voar. Por quê? Porque não era impossível, era apenas utópico. Eu não gostaria de mais adiante encontrar com nenhum aluno, nenhuma pessoa que desistisse de buscar os seus sonhos, porque um dia lá atrás eu desisti dele. E eu falo...
é daquela matéria que, se você me perguntar daqui a 10 anos, eu vou falar, poxa, eu tive uma professora que me ensinou assim, assim, assim. E essas são as coisas que marcam. Primeiramente, é o professor que te marca, não a matéria. Sim, o professor faz a aula. Professor faz a aula. O professor faz Tem a umas aula. aulas que eu fico, porque eu gosto do professor, eu gosto da forma de professor ensinar. Pra você entender, você guardar na sua mente, não no seu caderno. O que vai fazer com que esses estudantes percebam que é legal entrar em sala de aula e que esses professores percebam que quando o estudante entra em sala de aula, ele não está abrindo uma jaula, não está entrando para uma diversão. Eu entro em sala para me divertir. Aí a gente diz assim, olha, professor, o senhor quer dar aula de matemática? Tire seus alunos de sala de aula e leve para o laboratório, né? Mas a escola não tem laboratório, professor. O prédio da sua escola é laboratório de matemática. Mostre para os meninos os ângulos, certo? Na cumieira das construções, você tem triângulos. E aí eles aprendem o conteúdo através de uma música, de uma paródia, de uma poesia. A gente descobriu que aquele que você não dava nada por ele, só tira nota baixa, não quer nada, não participa, não faz atividade, tem um monte de ocorrência, ele é o melhor da turma. Aí naquele dia à noite, o Guilherme falou assim, caraca, ninguém nunca acreditou em mim como o André acreditou. E dali pra cá, esses moleques, 60% deles passaram de ano, 20% estão em dependência em alguma disciplina e os outros 20% ficaram reprovados. Porque tinha que ficar reprovado, não queria salvar o mundo e nem vou conseguir. E nem é a minha pretensão. Mas eles perceberem que eles mudaram de vida e alguém acreditou neles, foi a deixa para eles mudar. Esses moleques estão hoje na escola, são os mesmos que não depredam mais a escola, inclusive ajudam a escola. Semana passada, eu pintando a sala, um deles veio, professor, quer que a gente ajude? Aí vieram para ajudar a pintar a sala. Então, o rendimento está ligado diretamente à gestão, está ligado diretamente a como você trata o aluno. Se quando eu converso com o diretor e todas as mazelas que tem naquela escola ele debita na conta do aluno, isso não é um bom gestor para mim. Para mim, a característica principal de um bom gestor é gostar de gente. A gente tem que ver, acima de tudo, gente que está ali. Ele já está nessa formação aqui, que eles estão, que é marcante na vida deles. Isso é muito importante. E tá chegando nossa Arraiá JL, tá chegando, pessoal. Eu sempre gostei muito de conversar, de ouvir, né? E compreender como que esses meninos enxergam a escola. Aí foi dessas conversas que surgiu a questão de reativar a rádio, de nós podermos organizar essa biblioteca igual está aqui hoje, né? Às vezes eles olham pra gente e é como se fosse aquela luz no fim do túnel. Eu não posso, de maneira alguma, dizer pra eles e cortar isso deles. A gente, além de sentir, né, o tempo de cada aluno, a gente também precisa compreender os sonhos de cada um. E muitas vezes a gente quer, assim, quase que impor que aquele menino saia do ensino médio e vá direto para a universidade. E às vezes aquele menino quer terminar, quer só ser agricultor, você é motorista de caminhão. Tem um menino que quer ser vaqueiro, por exemplo, que é uma profissão que é bem comum aqui. Tudo bem, vai ser um vaqueiro, seja um bom vaqueiro, vai ser um caminhoneiro, seja um bom caminhoneiro, porque nosso Brasil também precisa de caminhoneiro, precisa de vaqueiro. Assim, mas seja bom naquilo que você faz, seja um bom cidadão para esse mundo também. Quando você enxerga o lado humano do aluno, o saber, de uma forma geral, ele tem mais significado. Eu não vou ser só um glossário para explicar as palavras difíceis de biologia. Isso faz com que eles tenham a visão de que tem alguém por eles. Compreender o jovem tem que ser uma metodologia, tem que ser uma ferramenta de trabalho.
O afeto que eu não tenho em casa, eu acabo tendo aqui. Então, para mim, traz um conforto maior, tanto para mim estudar e me preparar para o Enem, para o futuro, vestibular, universidade, tanto como minha vida hoje, o meu bem-estar físico e mental também. Os professores acreditaram em mim até no último momento. Me ajudaram a acreditar e a sonhar. E isso me ajudou também a refletir sobre as minhas condições, de onde eu estava e de onde eu poderia chegar. Eu não tinha perspectiva de vida, não tinha perspectiva de futuro. Ganha o professor que melhora a sua prática, ganha o aluno que consegue se compreender e compreender também o que está acontecendo, ganha a sociedade que, a partir do momento em que o aluno se transforma e, consequentemente, transforma o meio em que ele vive. Então, todos saem ganhando nessa história. Acho que a maior mediocridade que tem na nossa profissão é pensar pequeno demais, pensar negativo demais também. A moçada hoje diz, não é isso, né, gente? A gente quer relações muito mais horizontais, nós queremos construir coletivos, a gente quer aprender em redes. Tem uma revolução hoje na educação que ela está sendo feita pela juventude. E o autoritarismo, infelizmente, é uma fraqueza, as pessoas não entendem isso, né? A hora que eu grito, eu estou mostrando que eu não sei resolver o problema de outra forma. E se eu não tenho a visão do outro, eu não consigo identificar o que não está funcionando. Se a gente está pensando na nossa juventude que a gente precisa salvá-la urgentemente, ou é todo mundo junto, ou todo mundo perde. Os parceiros são os pais, são os alunos, são os professores, são os amigos da escola, são as entidades que a gente tem, são as associações. E todos têm que colaborar para essa gestão, né? É o maestro, você tem que saber gerir a orquestra, o líder é extremamente sensível e o ouvido tem que estar atento a tudo e trabalhar em harmonia. Porque uma orquestra sem ser harmônica... Um ponto também que eu achei interessante, vocês depois coloquem aí para mim, por favor, tá? O que vocês acharam interessante durante o documentário, o que vocês viram que, nossa, me fez pensar, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês o que eu, no meu ponto de vista, o que eu achei interessante e me fez refletir, tá bom? Então, uma das coisas que me fez refletir é a questão do conteúdo. E assim, me colocando no lugar dos jovens, né? Uma das coisas que eu sempre vejo muito reclamar, meu filho mesmo, ele tem 12 anos, e é uma das coisas que ele reclama muito, é com relação a isso, a quantidade de conteúdo, sabe? Tem que escrever muita coisa, tem que... Às vezes, o próprio professor não dá nem tempo de copiar, sabe? É aquilo que eu já havia até lançado para vocês, a ideia do professor conteudista, né? Então, o professor conteudista é quem, gente? O professor que, em vez de sistematizar o que ele quer ensinar, de maneira que fique mais fácil a compreensão, ele lança um monte de conteúdo no quadro e o aluno tem que copiar aquele conteúdo, tá? Então, em vez de ele sistematizar, simplificar a informação para o aluno, para que ele coloque no quadro aquelas informações e explique e contextualize, ele faz o quê? Ele pega e simplesmente passa no quadro um monte de informações, tá? Como se o aluno fosse depósito de informação, passa lá um monte de informações e para ele tá dada a aula. Cumpriu a sua carga horária do dia. Então, é uma questão que realmente tem muita
muita queixa mesmo, né? Eu posso dizer assim pra vocês, gente, eu quando era jovem, eu estudava muito. Eu era uma aluna muito esforçada, né? Inteligente, nem tanto, mas esforçada. Então, eu sempre tirei ótimas notas. Muito boas notas. Pessoa, ó. E aí, quando eu fui arrumar o meu primeiro emprego, eu percebi que isso não fazia sentido nenhum. Sabe? Essas notas que eu tirava, a boa aluna que eu fui, não me ajudou nada na prática. Não fez com que eu arrumasse um emprego bom, não. Meu primeiro emprego foi tirando linha numa fábrica. Então, não fez com que eu arrumasse bons empregos. E isso foi uma frustração dentro de mim. Porque é aquilo, você se mata tanto de estudar, você quer ser o melhor aluno e se esforça tanto e termina lá sua nota maravilhosa e aquilo não te serve para nada, sabe? Não serve, não ajuda você em nada. Toda a tua trajetória que você teve durante o período que você estudou não serve de nada. Serve simplesmente para estar lá. Segundo grau do ensino médio, né? Ensino médio concluído. Só isso. Para isso é que serve, tá? Eu estou querendo dizer, para trazer uma reflexão para vocês sobre o conteúdo, que vai ter várias reflexões sobre isso, tá bom? Uma das reflexões que eu fiz sobre isso é essa relação da quantidade de conteúdo, sabe? Essa relação, às vezes, do aluno ter uma nota, ser ótimo aluno, se esforçar na escola, mas isso não ajudar em nada na vida prática dele. Quando ele pode trabalhar, daí já terminou lá, agora não, agora eu vou trabalhar. Muito bem. Não ajuda ele a arrumar um emprego. Tá? Aí vocês podem me falar, não, mas tem muitos programas, Gláucia, de inclusão aí, que ajudam os jovens a conseguir um emprego ainda, estando ainda estudando, né? Sim, gente, mas uma das coisas também que eu quero questionar vocês, né, é que quando eu estudei, né, à noite, eu estudava à noite, os professores dão muita matéria, muitos trabalhos. Tipo, é como se você não trabalhasse. Então, trata o aluno como se ele tivesse a vida inteira para fazer isso. Só. Ele tá ali só para isso. Então, é essa reflexão que eu queria que vocês fizessem, tá? Outra questão também do conteúdo, eu vou falar muita coisa relacionada ao conteúdo, tá? Por quê? Repensar a escola passa, sim, por reestruturar o conteúdo, por analisar o conteúdo, tá bom? Então, só para fazer uma reflexão para vocês. Eu faço faculdade de História. A quantidade de conteúdo que eu tenho que aprender, muita coisa, eu tenho que ler muitos livros, muitos artigos, tenho que produzir muitos artigos, fora ainda as matérias, né, que são da grade. Tudo isso, então, é uma carga de conteúdo muito grande para que depois eu vá ensinar pro aluno o micro. Ensinar pouca coisa. Então, assim, o meu questionamento com relação a esse conteúdo todo poderia estar, ao invés de nós estarmos aprendendo tanta coisa,
Porque o que eu vejo na minha faculdade? Eu posso falar sobre a minha faculdade, gente, é a melhor faculdade que tem de particular. À distância, não existe faculdade melhor, tá? É a Uninter, então é a melhor faculdade que tem. E isso você pode perguntar para qualquer aluno da Uninter. Ela é ótima, perfeita, muito boa mesmo, tá? Mas o que eu sinto no meu curso? Então, eu faço licenciatura em História. O que eu sinto no meu curso é que ele é voltado para professores, né? Para você não lecionar no básico, no ensino fundamental, no ensino médio. Tem os estágios obrigatórios? Tem. Ele é todo voltado para que eu saiba produzir muitos artigos, para que eu saiba fazer lá, quando for fazer, se eu quiser fazer, se Deus me der essa oportunidade, fazer lá uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, eu tenho toda a estrutura. Porque eles realmente são, assim, maravilhosos nisso. Então, eles preparam muito bem o aluno para que o aluno consiga, num mestrado, se dar muito bem. Num doutorado, se dá muito bem. Então, se o professor, eu, Gláucia, quero fazer um doutorado, um mestrado, certeza que eu vou me dar super bem. Porque a estrutura toda do curso é para isso. Eles fazem essa estrutura para isso. Então, quer dizer, eles formam professores para que os professores produzam conhecimento científico, tá? Eu, no caso, como licenciatura em História, produza conhecimento na área de História. Ou seja uma historiadora, tá bom? Só que o curso de licenciatura, qual que é o meu objetivo no curso de licenciatura? De primeira, o meu objetivo é dar aula para o ensino básico. Esse é o meu objetivo. Se um dia eu vou querer fazer um mestrado, vou querer fazer um doutorado, eu não sei, porque eu estou começando a minha caminhada. Eu não sei quais vão ser os rumos, né? Que vai tomar minha vida profissional. O que eu sei é que eu quero trabalhar de início com crianças. Porque é eles que é o futuro, entende? A minha intenção como professora é sim mudar o futuro. Então eu tenho que trabalhar com quem? Com os pequenininhos. Ou no máximo no ensino médio. Se eu quero que a juventude tenha uma consciência crítica, se eu quero que os jovens construam um pensamento crítico, é para eles que eu tenho que ir, não é lá para os adultos. Então, com relação ao conteúdo, quando o menino fala de um conteúdo que faz você só decorar, né? Então, isso é uma coisa muito real. Por quê? Porque é aquilo que eu estava falando daqueles professores que produzem um material voltado para a meta. Qual que é a meta? Que o aluno atinja a nota, né? Para uma avaliação quantitativa, né? Então, o que acontece realmente é que, na visão deles, né? E acontece isso na prática mesmo, é que o conteúdo está distante do aluno, sabe?
o aluno não entende. Ele só decora ali, faz a prova e tira a nota. Então, não há uma contextualização. Para ele estar falando isso, gente, para o aluno falar isso, só tem este motivo, tá? Se vocês conhecerem outros motivos, podem colocar aí para mim, tá bom? Mas um dos motivos que eu verifico é que o aluno, o professor não está ali contextualizando a matéria para ele. Não está trazendo a matéria para a realidade dele. Então, um professor rural, adianta dar exemplos de coisa da cidade para o aluno rural? Adianta ensinar coisas, sabe? Trazer exemplos, trazer reportagem que está falando de uma localidade que não tem nada a ver com a dele? Então, o que tem que fazer? Trazer o conteúdo para perto. Trazer reportagens da cidade. Trazer reportagens do bairro. Claro, estou tratando de coisas a nível nacional. Você vai abordar o nível nacional e vai refletir aquilo no que acontece na cidade. Então, o que o nacional está refletindo na sua vida, aluno? O que o nacional lá em cima está fazendo com a tua vida aqui embaixo? É esse mecanismo que o aluno tem que entender. Que aquilo que acontece em nível nacional reflete na sua vida aqui. Estou falando enquanto professora de história, tá bom? Então, enquanto professora de história. Aí, gente, cada professor, cada profissional tem que avaliar a sua licenciatura, a sua área e adequar o conhecimento, tá? Tem uma série de maneiras que você consegue, sim, trabalhar para o aluno ver a sua matéria como algo que faz sentido para ele, porque tem que ter sentido. Trazer o conteúdo para perto dele. Você pode ensinar várias coisas com a prática, né? Então, você pode utilizar tantas coisas da vida dele, da experiência dele, para estar ensinando. Ah, mas eu não sei nada do meu aluno. Pergunta para o aluno. Faz uma roda de conversa. Começa primeiro conversando com ele, querendo saber dele. Eles vão adorar. Sabe? Vão se sentir assim super amados. Então, começa dessa maneira. Querendo saber o que eles têm. Gente, eles têm coisas para oferecer para a escola. Sabe? Se o professor construir a sua aula a partir da experiência do aluno, ele vai conseguir agregar muito valor para o aprendizado do aluno. Porque ele não está ensinando a ermo. Ele está ensinando algo que realmente vai ser proveitoso para o aluno. Então, eu acredito que o conteúdo deveria ser algo mais prático. Por exemplo, gente, o ensino deveria ser voltado para a vida prática, né? Do dia a dia do aluno. Vamos dar o exemplo da matemática, tá? A matemática você pode utilizar de que maneira para trazer aquele conteúdo para perto do aluno? Gente, a carpintaria ou o encanador, o princípio básico é de ângulos, né? Então, você vai o quê? Encaixar os ângulos para formar tal coisa. Então, aluno, por que você está aprendendo ângulos? Mostra para ele na prática, gente. Então, eu acredito, gente, que isso iria enriquecer o entendimento do aluno sobre a matéria.
Porque aí não é aprender por aprender, entende? Em várias outras coisas, né? Matemática se usa em muita coisa, sabe? Então, é fazer o aluno visualizar aquilo como algo relevante para ele. Ele não está aprendendo à toa. Outra coisa que dá para você ensinar, né? Quem é professor de química, ciências também dá, né? Gente, cozinha é um lugar que dá para ensinar muita coisa. Ah, mas não tem um laboratório na minha casa, não tem um laboratório na minha escola. Não tem como eu fazer isso. Primeiro, essas questões de mudança é algo que deve ser conversado com o corpo, com o diretor. Gente, o professor tem que dar ideias ao diretor, tem que dar ideias ao pedagogo, sabe? Porque eu sei que o pedagogo entende de muita coisa, mas quem tá ali no chão da fábrica mesmo é o professor. É o professor que está inserido dentro. Quem é que tem o contato direto com o aluno é o professor. Então, quem que sabe muito bem das demandas é o professor. Tá? Então, olha, eu acho que conversa com a pedagoga, conversa com o diretor, vê se tem como fazer. Não tem como. Não dá, realmente, vai ser perigoso, enfim. E quando as pessoas não querem, gente, se coloca assim muito obstáculo, né? Nós sabemos. Aí, você vai perder de dar uma aula criativa para o seu aluno por causa disso? Não vai, gente. Não tem que perder, sabe? Então, como é que você vai fazer? Um vídeo na sua casa. Olha que interessante. Faça um vídeo de você cozinhando, mostra para o aluno, sabe? Olha, a água ferve, né? Professor de química, sabe? A água ferve a tantos, tal. Mostra para o aluno a água fervendo ali no vídeo. Olha, a partir deste momento que a água ferveu, eu posso colocar o macarrão, sabe? Batata, pega a batata, descasca a batata para o aluno, corta a batata, mostra a batata por dentro. Ah, mas isso aí ele tem acesso na casa dele? Às vezes não, às vezes ele não tem acesso, às vezes ele nunca pegou uma batata na mão. Às vezes, essa questão de pensar, a gente tem que partir do pressuposto que o aluno talvez não saiba daquilo. E se ele souber, nossa, muito legal, gente. Ele vai ajudar na aula. Ele vai ter conteúdo para trazer, porque ele conhece aquela realidade. Ai, não, nossa, eu cozinho para minha mãe. Ai, eu gosto de cozinhar. Nossa, que legal. Nossa, então é por isso que a gente aprende isso nas aulas de química, para a gente saber esse processo. Vocês estão compreendendo? Porque às vezes a gente não faz a relação. Sabe, às vezes o aluno não consegue fazer a relação da matéria teórica com a prática. Então, quem que tem que fazer isso? É o professor. Ele não faz a conexão sozinho. Pode também, professor de física, né? Ensinar a eletricista, né? Ensinar coisas referente à elétrica, sabe? Gente, vocês já pensaram? O professor de física entende muito bem sobre os mecanismos dentro de um aparelho. Pegar um aparelho lá que está na tua casa, estragadinho, abrir aquele aparelho para o aluno e mostrar para... Nossa, ele vai adorar a aula. Vai achar assim, nossa. Sabe? Aí vocês vai estar trazendo para perto dele. A questão, vamos supor, do professor de português, sabe?
começar a ensinar esse aluno a saber interpretar coisas referentes à lei. Ah, mas por que eu tenho que saber? Mostra os direitos dele primeiro. Porque todo mundo gosta de ter direitos. Todo mundo gosta de saber que tem direito de alguma coisa. Então, começa a mostrar os direitos dele. Depois os deveres, enfim. E começa a fazer ele aprender a interpretar coisas que ele vai usar, gente, no dia a dia. Eu citei lei. Para o ensino médio, é interessante. Para o ensino básico, ensino fundamental, não. Claro que o professor tem que analisar a situação, para quem que ele está dando aula. Então, sempre trazer a matéria para perto do aluno, né? Para que não aconteça do aluno não ver sentido. Não vejo sentido nenhum nessa aula. Eu vou sair daqui. Eu não entendo por que eu estou estudando. Eu vou parar de estudar. Ou não faz nem as provas, não faz as matérias e reprova. Então, por isso que tem que se repensar. E se repensa o quê? As práticas docentes, o conteúdo. Gente, olha, se tiver mudança na filmagem, tá bom? É que meu celular já não aguenta mais de tanto vídeo, acabou com a memória do meu celular. E isso apagando todos os vídeos que eu já fiz. Então, peço desculpas aí se tiver a imagem diferente, tá bom? Mas voltando ao assunto. Então, gente, aquele questionamento, né, que a menina estava fazendo ali com relação ao professor. Que o professor chega, não fala um oi, não fala um bom dia. O professor chega, parece que o professor não quer estar ali. Às vezes dá a impressão que o professor acha que o aluno realmente não é nada. Não é ninguém. Que não está nem percebendo, não está vendo a maneira que ele está sendo tratado, né? Então, o professor chega na sala, não fala um oi, não fala um bom dia. Gente, quantas vezes de você chegar na sala de aula, o professor já ter passado lá o quadro cheio de matéria, lotado. Aí você tem que pegar e copiar correndo. O professor não te dá um bom dia, não olha e pergunta como que foi, como é que tá, como é que vocês passaram até aqui, gente. Não dá uma conversadinha com os alunos, não dá uma atenção para os alunos. Nada, 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 nada. Já chega, ó, copia isso, não sei o quê. Aí os alunos têm que correr para copiar aquilo, correndo. Aí o professor dá tempinho ali, né? Fica ali, esperando, né? Coisa lindo, lindo. Dali um pouco. Vou apagar. Já copiaram? Vou apagar. E isso quando fala, porque eu já tive professores que saía apagando. Daí você vê, gente, a falta de respeito com o aluno. Qual que está sendo o compromisso desse professor para ensinar? O que ele está querendo com isso? Então, quer dizer, isso acontece ainda hoje. Só que hoje os jovens são diferentes. Gente, o que eu quero que vocês entendam sobre a violência na escola? Os professores, muitas vezes, eles estão agindo como sempre agiram. Sabe? Professores aí de 20 anos, 15 anos, sempre agiram assim. Sempre fingiram que o aluno não é nada, não é ninguém, é um robô que copia, que não tem opinião. Sempre foi assim. Só que, como eu já tinha falado na outra aula, aí há um choque
cultural muito grande. Esses alunos de hoje em dia, gente, são alunos, em sua maioria, que não aceitam ser tratados de determinada maneira. Então, o que acontece? Tem outros motivos? Tem outros motivos, mas eu quero abordar esse. O que acontece? Os alunos são tratados de outras maneiras, são tratados com falta de respeito. Então, o professor chega, não olha na cara, o professor chega e não tá nem aí pro aluno, chega e já passa um monte de matéria, chega e só fala, só dá uma explicadinha correndo e já fala para fazer atividade. Não tem uma interação aluno-professor, de verdade, construir um relacionamento, não existe isso. O professor, não todos, mas trata o aluno como se ele é indiferente se o aluno está ali ou não. Quem de vocês já não ouviram essa questão de eu tô cumprindo aqui meu horário? Tô cumprindo aqui. O meu cheque vai chegar no final do mês. Não tô nem aí se você tá aprendendo ou não. Eu já ouvi muito isso. Não comigo, porque eu sempre fui uma boa aluna. Mas já ouvi muitos professores falando assim, tá? Muitos. Então, e ainda hoje se fala. Então, não é questão de, ai, Glaucia, isso aí foi no passado. Não, pior que não é no passado, gente. É no agora mesmo. Essa concepção de, ai, não, eu vou ganhar meu salário no final do mês, tô nem aí se você tá aprendendo ou não. Daí o professor não trata a pessoa como um ser humano, não conversa, não tem uma interação com aquele aluno, não respeita a sua opinião, não respeita o seu histórico, seu conteúdo, porque o aluno tem conteúdo, não respeita nada disso para dar sua aula, sabe? Aí quer que o aluno respeite. Então, o aluno respeita. Quem respeita? Ele vai... Gente, ele é um jovem, ele é um ser humano. Nós mesmos somos assim. Sério que a gente fica respeitando quem não respeita a gente? Sabe? Pode até ser que vá aguentando, mas vai chegar uma hora que vai explodir. Que é o que acontece na sala de aula. Chega uma hora que você vê o aluno pegando cadeira querendo tacar no professor. Eu não tô falando que este é o único motivo, gente. É uma somatória de coisas que acontece. É uma somatória. Só que, convenhamos que ter um professor muito chato, muito conteudista, muito aí na sala de aula, que nem te fala um bom dia, não tá nem aí se você tá ali ou não. Você é mais um número na chamada. Convenhamos que se você tá na tua vida lá, ó, passando por coisas terríveis, não tem ninguém para conversar, papai não conversa, mamãe não conversa, não tem amigos, a única pessoa que você interage é o teu professor e os alunos ali na sala de aula. Aí, o professor também não tá nem aí. Isso contribui. Não é o único fator, mas contribui para a somatória de coisas que leva aí a violência na escola. Então, o que eu queria que ficasse claro para quem é professor? Ou para quem está estudando licenciatura. Gente, você deixa uma marca no aluno. Vocês acham que... Eu tô falando no geral, tá? Geralmente se acha que o aluno não vai nem lembrar do professor. Que vai ser... Mas cada professor tá deixando uma marquinha no aluno. Aí o que acontece? Se você não deixou uma marca legal,
e vem outro professor também, não deixa uma marca legal, outro não deixa uma marca legal, você acha que ele vai chegar no ensino médio, ele vai querer continuar a estudar ou vai trabalhar, ganhar seu dinheiro, comprar um celular, ajudar a família? Olha, eu tenho um exemplo aqui para dar para vocês sobre essa questão de marca, tá? Do professor. Então, gente, vocês visualizem, entendam o que eu estou querendo dizer. Eu, quando era criança, esses dias o meu filho me perguntou sobre isso. Mãe, o que fez você decidir ser professora? Então eu vou falar para vocês o que me fez decidir ser professora. Quando eu era criança, lá no jardim de infância, segundo aninho, eu já tinha tido um monte de professoras muito bravas, que gritava, que se o aluno corria, colocava de joelho lá no milho. Na minha época, tinha ainda, bem no início lá de 1900 e bolinha, tinha essas coisas ainda. Então, tinha muito disso acontecendo. Aí, era uma trocação de professor, porque eu acho que os pais reclamavam, aí o núcleo ia lá e trocava o professor. Então, eu tive péssimas experiências com o professor. Péssimas. Sério. E se eu tivesse ficado naquelas experiências, sério que eu acho que eu teria ódio, gente, de escola. Eu teria muita raiva de escola. Muita. Até mesmo pelas outras experiências que eu tive depois, né? Que não foi só essa que eu tô falando pra vocês. Mas enfim. Aí um dia chegou uma professora chamada Roseli. Essa professora era uma pessoa amorosa, sabe? Amorosa. Os alunos eram os mesmos, gente. Os mesmos bagunceiros que a outra colocava no milho. Eram os mesmos. Mas a professora era diferente. Era uma professora amorosa, era uma professora que buscava escutar o aluno, sabe? Aí a nossa sala começou a ficar uma sala mais calma, mais quieta. E ali, com aquela professora, que graças a Deus me deu aula ainda no 3º e no 4º ano, que eu me apaixonei pela profissão de professor. Ali eu vi que existe professores e professores. Foi naquele momento. E essa professora me deixou essa marca. Lá, olha só, gente, em jardim de infância, assim, segundo aninho. Me deixou essa marca. E ela não tem nem noção do quanto que ela contribuiu para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Algo aconteceu na minha infância. Então, é para vocês terem uma noção, gente, o quanto que você está deixando marca nos seus alunos. Estes alunos são o futuro da nação. Aí tem muita gente que fala assim, mas ninguém quer ser professor. Mais, né? Ninguém quer ser professor. É lógico, desculpa falar, mas é óbvio. Gente, professor é uma profissão que você tem que ter amor, tem que gostar. Porque pelo salário que a gente ganha, e gente não, que eu não ganho nada ainda, né? Mas pelo salário que as pessoas ganham, é um salário horrível. Estuda muito e o salário é péssimo. Aí eu te pergunto, como é que você vai querer ser professor se as suas experiências com relação ao professor foram péssimas, de péssima qualidade, fez com que você odiasse até mesmo a profissão, aí somado com o fato de que se ganha mal? Você não vai querer. Vai chegar um momento lá na frente que vai faltar professor, porque esses que estão aí vão se aposentar. Aí, essa normativa que o FEDER está assinando não vai ser a exceção, vai ser a regra.
Pessoa para ensinar história. A pessoa tem um canal no YouTube lá que fala sobre a história. Um canal informativo que fala um monte de coisas de história. Pronto, vamos contratar ele para dar aula. Porque não vai ter professor mais. Então, se nós queremos um futuro melhor, um futuro da educação melhor, é na base que tem que ir. É o professor que está ensinando ter essa consciência de que está deixando marca nele, sabe? Ter boas experiências na escola, para que o aluno se apaixone pela profissão e no futuro ele escolha ser professor, porque ele vai lembrar de você. Então, uma das coisas também que eu achei super interessante que tá no documentário é com relação àquele professor, gente, de cabelo branco ali, que fala que ele se diverte dando aula, sabe? Aquilo me deixou, assim, muito, muito, muito feliz. E porque já é uma pessoa de carreira, né? Um professor de carreira falando isso. E eu, ao ouvir ele falar aquilo, eu me coloquei no lugar, né? O que eu quero, né? E eu quero entrar numa sala de aula e me divertir com o aluno. Me divertir com as coisas que ele fala, com a troca que eu tenho com ele, sabe? Então, aquele professor falar aquilo me fez ter esperança, sabe? Assim, esperança, assim, de que não é tão ruim, né? Porque o que eu posso dizer para vocês, como estudantes de licenciatura, é o que eu ouço sobre a profissão, que sinceramente a gente dá vontade de largar a faculdade, porque os professores falam muito mal da profissão, muito mal. Então, quando você vê um professor falando assim, que se diverte, que entra na sala de aula com gosto, porque cada aula, gente, que a pessoa vai dar, ele sabe que vai ser diferente, porque sabe que vai ter uma troca diferente, né? Então, e isso faz, assim, eu me apegar a essa pontinha de coisa boa e achar que eu posso ser assim também, sabe? Eu posso tentar ser assim, me divertir na sala de aula, me divertir com os jogos que eu vou criar para ensinar história, me divertir com os teatros que eu vou criar para ensinar história. Entende? Me divertir com a maneira que eles estão fazendo para criar, para apresentar trabalho, né? Como que eles constroem ali, né, o conhecimento deles. Então é uma troca, você tem que estar aberto à troca. Outra coisa que me chamou muita atenção ali é a questão do professor, ele até se emocionou, né, na hora ali, do professor que acredita no aluno. Então você vê que ele fala de um caso que tinha vários alunos, na realidade não era um ou outro, e que eram alunos daqueles problemáticos, né, que o professor quer distância desses alunos. E ele acreditando no aluno, apoiando e incentivando ele, demonstrando para o aluno que não, eu acredito em você, eu sei que você consegue, sabe? Fez com que não todos, mas uma parcela ou ficasse só em DP em alguma outra matéria, né? Outros, infelizmente, não tinha jeito, reprovou mesmo, como ele mesmo fala. Não é a intenção dele salvar o mundo. Mas se ele salvou uma quantidade pequena de aluno, gente, já é uhul, né? E esses alunos que eram problemáticos, que pinchavam a escola, agora estavam lá ajudando ele a pintar a escola.
Então, olha só como que é interessante se ter uma relação aluno-professor, né? E não é só a relação aluno-professor, pedagogo, diretor, ter um bom relacionamento com o aluno. Para o aluno se sentir parte da escola. Então, olha só que legal. Quando o aluno se sentiu, ele era um jovem problemático. Quando ele se sentiu parte da escola, aí ele começou a ver a escola com outros olhos. Aí ele pensa, não vou rabiscar aqui, porque eu gosto desse lugar. Eu gosto da minha escola. Eu não quero que briguem comigo. Eu não quero que me mandem para outra escola. Sabe? Porque aí o aluno se identifica com aquele ambiente. E ele não vai pôr em risco o que ele tem. Ele vai querer continuar fazendo parte daquilo cada vez mais. Não todos. Tem gente que não tem jeito. Mas temos que trabalhar e tentar achar aqueles que têm jeito. Não é todos que vai ter jeito. Mas imagina se de 10 você conseguir 3 que dê jeito, que melhore, que você já vai estar contribuindo com a sociedade. Vai estar fazendo uma missão legal como professor. Então, gente, na realidade, o que às vezes o jovem precisa é de alguém que acredite nele. Eu falo jovens, né? Mas qualquer pessoa, né? Adulto também. A gente muitas vezes precisa de alguém que acredite na gente. Porque tem muitas vezes que você está passando por coisas que você se acha incapaz de conseguir. Então é através do apoio das pessoas à sua volta que você consegue, né? É através das pessoas que estão te olhando, estão te falando, não, você consegue, você é capaz. É através dessas pessoas que você fala, não, eu vou conseguir. Eu vou mudar, eu vou atingir minha meta, né? Por isso que é tão importante o professor demonstrar isso, porque a gente muitas vezes temos que pensar que esse aluno não tem esse suporte em casa. E a escola é a porta de entrada do aluno para a sociedade. Então, por isso que ele tem que ser acolhido dentro da escola e não jogado lá, ó. Quero que vocês reflitam como profissional da área. Reflita a realidade do que vocês vivem. Reflitam as suas práticas. O que vocês estão querendo atingir com isso? Sabe? Reflitam sobre a ótica do aluno. Será que você gostaria de ser seu próprio aluno? Será? Então, reflita sobre isso. E busque maneiras de, dentro da sua reflexão, dentro de você ver, não, eu tenho que modificar, tem coisas realmente que eu não estou fazendo legal. Caso isso aconteça, se você acha que você é um ótimo profissional, que você não tem que mudar nada, que você está perfeito, que você está contribuindo muito com os índices de educação, muito bem. Não tem que mudar nada, a escola está perfeita, está tudo legal, ótimo. Mas se você que está me assistindo visualiza que realmente tem muita coisa para ser mudada e tem coisas que dá para você fazer como profissional, como professor, dá para você fazer como pedagogo ou até diretor de escola, dá para você conversar com o diretor para mudar algumas coisas. Se você tem essa noção e quer realmente contribuir para uma educação de qualidade, gente, transforme esses momentos que a gente está tendo aqui em prática na vida de vocês. Tem escolas que já estão fazendo isso. Na próxima aula, eu vou estar trazendo para vocês
sobre as escolas inovadoras, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi mais um bate-papo sobre a minha visão, sobre o que as minhas reflexões do documentário, tá bom? É o que eu sinto, o que eu vejo de acordo com o que eu pesquisei, dos artigos que eu li e da vida prática dos meus filhos, que têm professores. Nessas aulas online, eu acabei tendo muito acesso à maneira que os professores estão dando aula. Então, eu não estou falando coisas sem nexo. Eu estou falando coisas a partir da minha realidade, tá bom? E cada um tem a sua realidade. Por isso que cada um tem que fazer a sua reflexão do seu fazer, do seu trabalho, tá? Então, na próxima aula a gente vai ver sobre as escolas inovadoras, como que é, como não é. Vamos entender melhor sobre isso, tá? E deixem aqui seus comentários. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam as reflexões de vocês, que, enfim, essas horas que vocês estão passando aqui não seja apenas para pegar um certificado de 6 horas. Seja para vocês aprenderem mesmo, melhorarem como profissionais e contribuírem aí para a educação. Até mais!